Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, que hoje fala sobre segurança do trabalho, com o especialista no assunto, o Eric Cabrini. Eric, voltando aqui à nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho como que um trabalhador, percebendo que o seu ambiente de trabalho não é adequado, que ele de repente está correndo alguns riscos, como esse trabalhador deve proceder? Bom, em primeiro lugar, é sempre importante o diálogo, né? Às vezes tentar resolver na própria empresa. Se ele percebe algum risco, às vezes ele percebeu um risco que o próprio empregador não percebeu. Então, tentar o diálogo, conversar, expor a situação, pode ser um caminho mais rápido e mais eficaz para resolver o problema. Mas caso ele perceba algum risco, ou que ele seja, às vezes, obrigado a executar algum tipo de trabalho onde existe o risco, na própria CLT existe o chamado direito de recusa, onde ele pode até pedir uma rescisão unilateral de contrato de trabalho, né, se ele está sendo forçado a fazer algum trabalho onde a sua integridade física ou haja um risco de vida esteja em jogo. E também ele pode denunciar isso ao próprio Ministério do Trabalho, esses riscos que ele corre, caso não sejam tomadas nenhumas providências. Mas o caminho mais rápido e que muitas vezes pode ser mais eficaz é o próprio diálogo, expor isso para o próprio empregador. Certo. E com relação, eu queria abordar um pouquinho um assunto que eu acho interessante, com relação às lesões, né, de esforço repetitivo, né? Tenho visto, uma vez eu vi um documentário, por exemplo, os frigoríficos, alto índice de problemas com relação a isso, a pessoa fica lá fazendo o corte do peito de frango, fazendo aquele mesmo tipo de movimento e acaba tendo problema. Segurança do trabalho também envolve isso? Fica atento a essas questões? Como que é isso? Envolve, sim. Toda atividade laboral onde o técnico de segurança, o engenheiro de segurança nota que é repetitivo demais, é uma atividade maçante e repetitiva, né? Normalmente estuda-se situações para minimizar esse trabalho repetitivo, ou criar intervalos de descansos regulares, né? Criar atividades preventivas, fisioterápicas, para minimizar a possibilidade da criação dessas doenças de esforço repetitivo, né? Que é a LER e a DORT. Certo. E como que são escolhidas aí as atividades para colocar em prática, no caso, como que o profissional de segurança do trabalho identifica esses problemas e decide ali qual a melhor medida para que os trabalhadores tenham mais segurança? Como que é feito esse estudo? Esse estudo é feito por observação mesmo. É um estudo de observação. Tem o estudo legal e tem o estudo de observação cotidiana mesmo. O estudo legal é o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, onde periodicamente se faz uma análise dos riscos que todo mundo está sujeito dentro de um ambiente de trabalho. É criado um mapa, esse mapa tem uma identificação de cores, onde eu tenho os riscos químicos, físicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos, né, cada um representado por uma cor. Nesse mapa, normalmente abrange todo um setor ou a empresa inteira. Ele fica exposto aos trabalhadores, para o trabalhador também observar o mapa e saber que tipo de risco ele está exposto, e se esse risco é pequeno, médio ou grande, né? E isso fica exposto, é avaliado de tempo em tempo, tá, no mapa de risco. E também a observação cotidiana, né? Se, de repente, uma situação onde ali, numa área da empresa, eu tinha um risco físico, por exemplo, grande, e hoje esse risco ali é menor, o mapa é remodelado. Ou se era um risco químico pequeno, hoje é um risco químico grande, um risco biológico pequeno, agora é grande. Então ele tem que ser avaliado, repassado para os funcionários junto com a CIPA, né, nas empresas que possuem CIPA, né, e divulgar isso aí para que todos tenham ciência de todos os riscos que ele está sujeito, que ele possa também tomar as ações para se prevenir de acidentes e ajudar a empresa também. Certo. Eric, e queria que você explicasse um pouquinho, quando a doença ou o problema é ocasionado pelo ambiente ou a função desempenhada pelo trabalho, como que o trabalhador deve se portar, ou ele deve procurar o técnico de segurança do trabalho, como que ele deve resolver isso? Primeiramente, é importante, todo sinal de doença, ele procurar um médico, tá?
Se o médico ele identificar que isso é proveniente da atividade laboral dele, ele pode encaminhar para o INSS, né, se for realmente uma doença ocupacional, se essa doença ela tem tratamento ou não. Então, quem vai fazer essa avaliação realmente é o médico, né? O técnico de segurança ele não tem essa capacitação legal para poder avaliar se aquilo vem, se aquela doença que ele está, aquele problema que ele está tendo é realmente da atividade laboral ou já era alguma coisa adquirida. Porque precisa conhecer o histórico do funcionário também, se ele já não vinha de uma atividade que pudesse provocar essa doença, ou algo parecido. Aproveitando, estava falando dos frigoríficos, eu vi uma reportagem interessante. Quando existe o médico de determinada empresa. Certa vez eu vi uma reportagem onde o médico ele acabava afastando o funcionário antes dele ter um problema ali, para que a empresa acabasse não tendo que ele arcar com aquilo, para que não se comprovasse que aquele trabalhador realmente se lesionou naquela situação. Como que o trabalhador deve se comportar, às vezes, com relação a isso? Às vezes é legal ele pegar como é que eu posso dizer, um diagnóstico de um outro médico de fora do trabalho. Às vezes o médico pode realmente estar ali comunado com o interesse da empresa. Existe isso ou não? Não é muito comum. Isso não é muito comum. Até porque o médico ele tem uma responsabilidade nesse segmento muito grande. Ele, em geral, o chefe do Serviço Especializado de Saúde e Medicina do Trabalho. O que acontece muitas vezes é que o médico ele detecta que se ele continuar naquela atividade, ele pode desenvolver alguma coisa. Então pode ocorrer afastamento ou mudança de função, ou até mesmo, em alguns casos, substituir o funcionário, que fazia aquela função. O que acontece muitas vezes é isso, tá? Por prevenção. Entendi. Tá? Para evitar que uma doença seja gerada. Agora, essa doença já foi desenvolvida, já começou a se manifestar e houve, por um acaso, algum tipo de afastamento por parte do médico do trabalho, como se, não foi aqui o problema, que é muito difícil isso acontecer, ele pode sim procurar um outro médico, inclusive o médico do trabalho do INSS, pedir uma perícia, avaliar o ambiente de trabalho, através de constatação da perícia, o INSS pode sim passar essa responsabilidade para a empresa de qualquer forma. Certo. Mas isso é muito difícil acontecer. Certo, Eric. E me diz uma coisa, quais são os direitos dos profissionais que atuam aí em ambientes insalubres ou perigosos? Como que é isso? Bom, a insalubridade e a periculosidade, a periculosidade ela está relacionada diretamente ao trabalho com explosivos e inflamáveis. Tá? Então, apenas trabalhadores desses dois segmentos, de acordo com as normas regulamentadoras, é que têm direito à chamada periculosidade. Então, só inflamáveis e explosivos. E tem a insalubridade. A insalubridade é quando a atividade que ele exerce pode afetar a saúde dele diretamente, de alguma forma. Seja, por exemplo, com risco de uma perda auditiva pelo ambiente ruidoso, onde as medidas de proteção coletiva e individual não são eficazes, ou não são suficientes. Porque dependendo do ambiente, por mais que você tenha equipamentos de proteção individual ou coletivo, eles não conseguem suprir todas as necessidades e acaba o funcionário tendo que ser ressarcido de alguma forma se continuar na atividade, através da insalubridade. Então tem a parte de ruídos, mergulhadores também sofrem bastante com isso, exposições radiativas, trabalhadores da área de radiologia que estão expostos constantemente a fontes radioativas ou até mesmo de outros segmentos. E várias outras, o dentista, um médico, exercem atividades insalubres, onde o risco de uma contaminação por vírus, fungos ou bactérias é muito alto. Então, eles realizam atividades insalubres, onde se ele adquirir alguma coisa, você vai afetar diretamente a saúde dele. Então, a grande diferença está aí. Agora, o grau de risco e o percentual de adicional que ele vai receber do salário dele vai depender do tempo de exposição, da forma de exposição, da distância de exposição. Isso tudo definido nas NRs 15 e 16
Ministério do Trabalho. Certo. O Eric, e com essa evolução dessa área da segurança de trabalho, hoje você acredita que as empresas e os trabalhadores eles estão mais conscientes da importância da segurança do trabalho? Como que você avalia a responsabilidade também aí do trabalhador perante a segurança do trabalho? Bom, hoje a conscientização sobre segurança do trabalho ela é muito maior do que era há alguns anos atrás. Também em função de muitos acidentes graves que ocorreram em muitos segmentos da indústria. Um dos grandes exemplos é o acidente que aconteceu na cidade de Bhopal, na Índia, né, com vazamento de um gás altamente tóxico, que na noite do acidente mais de 20 mil pessoas morreram, né, onde, quando se foi avaliar o porquê tinha acontecido esse acidente lá em Bhopal, viu-se que várias medidas de segurança começaram a ser ignoradas com o tempo. Não usava um resfriador do tanque, ninguém estava usando. Então desliga. Os medidores da sala de controle, ninguém acreditava mais neles porque eles nunca funcionavam direito. Na hora de fazer a limpeza dos canos, a utilização de um simples anteparo, mas dava trabalho para colocar aquele anteparo nos canos, não foi colocado. E isso acabou gerando um acidente muito grave, onde 20 mil pessoas morreram, afetou mais de 800 mil pessoas na cidade de Bhopal. Mas, apesar de ter sido um acidente muito grave, ele foi um marco na área de segurança do trabalho. Hoje, por exemplo, a indústria química é um dos locais mais seguros para se trabalhar, justamente em referência a esse acidente grave. Hoje, trabalhar em qualquer indústria da área química é super seguro. As pessoas que ali trabalham, às vezes, até acham meio chato trabalhar, porque a segurança é extremamente pesada. Mas só um negocinho ali, um farolzinho queimado, só porque eu andei fora da faixa. Mas a segurança do trabalho, ela começa a ver exatamente isso. Os detalhes, né? Os detalhes. São pequenos detalhezinhos que, se você começa a não observar mais, daqui a pouco você está observando um detalhe um pouco maior. Então hoje ele está sem calçado de segurança. Bom, tudo bem, amanhã ele vem. Hoje ele não usou o EPI. Ele não está usando óculos de segurança. Bom, tudo bem, amanhã eu falo com ele. Aí você começa a deixar os problemas crescerem até que um acidente novamente possa acontecer. Certo. Queria trazer aqui para a nossa cidade, em Jacareí, segundo alguns dados, em 2013, nós tivemos aí quase 1.000 acidentes de trabalho registrados. Esse é um índice grande, é um índice médio? Como que está a situação de Jacareí, que você observa aí nas empresas aqui da nossa cidade? Como está essa preocupação com a segurança do trabalho? Em Jacareí, existem muitas indústrias grandes. E é bastante comum nessas indústrias grandes a atuação da segurança do trabalho ser bastante forte. 1.000 acidentes de trabalho, para saber exatamente se esse número é real, é que o Ministério do Trabalho não divulga todos os dados completos, a gente precisa saber quais as circunstâncias desses acidentes de trabalho. E, às vezes, um funcionário que se acidentou durante o caminho, que também é interessante percurso, isso, né? Que é o chamado acidente de trajeto, que é acidente de trabalho, ele vai entrar como acidente de trabalho, mas ele ocorreu durante a atividade dele laboral ou durante o percurso de casa ao trabalho. Tem como minimizar, oferecendo, outras vezes, transporte para o funcionário. Então, esses acidentes de trajeto podem ser minimizados. Então, para avaliar se esse número é grande ou não, a gente precisa buscar essas fontes para ver quais as circunstâncias de cada desses acidentes de trabalho. Se foram durante as atividades, ou também estão incluídos os acidentes de trajeto ou afastamentos por doenças ocupacionais. Mas 1.000 pessoas sendo vitimadas de acidentes de trabalho considera-se um número alto pela população de Jacareí, sim. Certo. Eric, acho que é interessante a gente explicar para a população isso que você falou. Então, quer dizer que se um acidente acontece no trajeto ali, também é diagnosticado como um acidente de trabalho? Exato. O acidente que acontece da casa do trabalhador até o seu local de trabalho, nos intervalos de almoço e no retorno para casa, também são considerados acidentes de trabalho. São chamados acidentes de trajeto. Desde que seja um roteiro costumaz, uma rota costumaz e usual. Por exemplo, se o funcionário saiu
do trabalho. Ah, mas vai passar no supermercado, mas vai passar na farmácia primeiro lá no centro da cidade. Saiu do trajeto? Saiu daquele trajeto usual dele, de casa para o trabalho, já não é mais acidente de trajeto. Certo. Desde que se for um acidente, um caminho direto, um caminho normal, é considerado sim acidente de trabalho. Interessante, Eri. Eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores o que seria a CIPA. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? Onde a partir de determinado número de funcionários também, de acordo com o NR5, as empresas têm que constituir essa comissão. Em geral, ela é feita com um representante nomeado pelo empregador e representantes nomeados pelos empregados, através de uma eleição. A partir do momento que é feita a eleição, em 30 dias essa comissão ela tem que já estar operando. Então, são realizados treinamentos para esses funcionários que vão integrar a comissão. E durante o período em que essa comissão existe, ela tem que também participar junto com a segurança do trabalho na prevenção de acidentes, em todas as medidas, informando a segurança do trabalho, ajudando a criar metodologias para reduzir esses acidentes de trabalho ou possibilidades de acidentes. E nesse interim, durante a atuação da comissão, normalmente os membros da comissão eles têm uma estabilidade de emprego, desde que não sejam atos de justa causa, eles têm a estabilidade garantida durante o seu mandato e por mais um ano após o término da CIPA. E que muitos funcionários, às vezes, acabam entrando na CIPA para garantir essa estabilidade de emprego, achando que então estou na CIPA, não posso ser demitido, posso fazer o que eu quiser agora, mas não é bem assim, porque atos de justa causa ele pode sim ser demitido. E essa estabilidade que ele ganha é porque ele passa a ser corresponsável civil e criminalmente junto com a empresa em casos de acidentes de trabalho. Porque se foi um acidente de trabalho onde a CIPA deixou de atuar, a CIPA também é responsável. Então, se foi por interesse e ele não viu ali, não zelou pela segurança do trabalho, esse trabalhador que entrou na CIPA também pode se prejudicar. Também responde. Certo. Junto com a empresa e com a segurança do trabalho. Ô, Eric, nosso tempo está acabando. É muito interessante esse assunto. Queria agradecer a sua presença e queria que a gente terminasse o programa você deixando aí, falando um pouco sobre quais os cuidados, né, que um trabalhador precisa ter no seu ambiente de trabalho para assegurar a segurança e também a própria qualidade de vida. Queria que você abordasse mais um pouquinho aí, se a gente pudesse dar uma dica aí para as empresas e para os trabalhadores. Bom, o mais importante é saúde e segurança, ela não tem preço. Várias vezes a gente vê algum funcionário falando: vou continuar o trabalho assim mesmo, depois eu me afasto pelo INSS e fico recebendo o auxílio-doença. Mas o sofrimento que isso pode causar tanto para ele quanto para a família não são medidos ali na hora, eles só serão sentidos depois. Então, o mais importante para o funcionário é justamente ele poder trabalhar seguro, atuando de forma segura, ajudando o empregador a tornar aquele ambiente sempre seguro, para que ele tenha certeza de que ele vai voltar para casa todos os dias seguro, que a família dele vai receber ele em casa, que ele vai ver filhos, esposa, esposos, e vai voltar para casa tranquilo. E para o empregador também, né? A certeza que amanhã o funcionário dele está de volta, são e salvo, né? Pronto para continuar executando o trabalho, ajudando ele e a empresa, né? Promovendo o bem-estar de todo mundo. Importante, então, o empresário ter a noção que, às vezes, o investimento ali em prevenção acaba se tornando ali, diminuindo futuros prejuízos, né? Exatamente. Que não é difícil aliar a produtividade à segurança. Basta ter a criatividade, né, analisar constantemente todos os ambientes, o empregador também abrir o espaço para que o empregado também possa opinar. Às vezes, a solução para um problema dele de redução de produtividade aliada à segurança pode estar ali dentro, né? Quando ele abre espaço para o próprio funcionário opinar sobre como resolver esses tipos de problema, ele resolve o problema dele mesmo. Tá certo. Obrigado. Eu que agradeço. Estamos às ordens quando precisar. Obrigado mesmo, Eric. Assunto muito interessante. Você assistiu mais um programa TV Câmara Entrevista, hoje sobre segurança do trabalho. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa conversa.
As reprises desse programa você assiste ao longo da nossa programação e também pode conferir no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela audiência e até a próxima.